Tua palavra é luz no meu caminho, luz no... Caríssimos irmãos e irmãs, que bom vir ao teu encontro neste domingo, dia do Senhor. Hoje a igreja celebra a solenidade da Ascensão do Senhor. Estamos assim quase que concluindo esse tempo pascal. 40 dias após a sua ressurreição, a igreja recorda, celebra o retorno de Jesus ao céu, ao Pai. E é neste sentido que hoje nós somos convidados a rezarmos este dia solene. Por isso, mais uma vez, volte sua atenção para dentro de você. E com a sua respiração, perceba, acolha o que está acontecendo dentro de você. Quais são os pensamentos que te acompanham? Quais são os pensamentos que se repetem? Onde eu estou? No presente, no passado ou no futuro? O lugar que eu me encontro diz muito quem eu sou. O lugar onde meus pensamentos me levam diz quem eu sou. Por isso, amado e amada, procure respirar consciente e viver com mais intensidade e zelo neste momento presente. Este lugar onde Deus se revela, este lugar em que Deus salta aos nossos olhos. Por isso, respire e acolha em ti esta presença do Altíssimo Deus. Meditemos a palavra do nosso bom Deus. E hoje a leitura primeira que nos é dada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 ao 11, nós podemos ler esse texto em duas partes. A primeira é justamente o chamado prólogo, segundo Lucas, e aqui nesse prólogo acontece este direcionamento ao amigo de Deus, ao Teófilo, que começa dizendo o texto: no meu primeiro livro, ao teólogo, Teófilo, já tratei de tudo que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi levado para o céu. É claro que aqui Lucas está referindo ao seu primeiro livro, que é o Evangelho. Tanto o Evangelho como os Atos dos Apóstolos são escritos por Lucas, e dizemos que é um só livro dividido em 2 volumes. O primeiro volume é o Evangelho e aqui está o segundo volume, digamos assim, que é o livro dos Atos dos Apóstolos. E todo este livro, portanto, é dirigido a este amigo de Deus, a cada um de nós, que somos e nos fazemos cada dia estes amigos de Deus pela fé. A segunda parte do texto é a apresentação desta última aparição de Jesus ressuscitado junto aos seus. É uma espécie de um resumo destas manifestações de Jesus. Jesus que se mostrou vivo depois da sua paixão, depois as diversas aparições de Jesus durante esses 40 dias. Nós acompanhamos essas aparições de Jesus desde a sua ressurreição até agora. Então, nós tivemos esse privilégio de fazer este caminho que o Mestre dos Mestres nos oportuniza fazer, fazendo essa experiência das suas manifestações após a sua
morte, paixão e morte, depois da sua ressurreição. E aí, Jesus aqui mostra para não nos afastar de Jerusalém, mas ali permanecer enquanto não se dá esta sua ascensão. Faz toda uma rememoração da missão desde João Batista. O Senhor é quem vai restaurar o reino de Israel. Pergunta pelos discípulos, quando Jesus então revela que João Batista batizou com água. Vós, porém, sereis batizado com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E os discípulos perguntam, então és tu que vai restaurar o reino de Israel? E Jesus vai dizer, não vos cabe saber o tempo e o momento que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas eis que vocês recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós para serdes minhas testemunhas. Eis a missão que terá os discípulos do Senhor. E ali termina o texto dizendo que os discípulos, os apóstolos, continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia naquela nuvem. E ali aparecem dois homens vestidos de branco, que vão dizer, homens da Galileia, por que fiqueis aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como viste partir para o céu. A festa da Ascensão é justamente essa festa dos dons. É esta festa onde a nossa humanidade é oferecida a Deus. É a comprovação de que nós não somos mais apenas humanos. Nós também somos revestidos do divino que é Deus. Assim, amados irmãos e irmãs, nós podemos ver o que nos diz o texto do Evangelho. Marcos, capítulo 16, versículos 15 ao 20, que diz: Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, percebamos aqui muito claro 3 momentos importantes deste Evangelho. A primeira parte é esta do envio de Jesus aos seus discípulos. É claro que esse texto que nós meditamos de Marcos não faz parte do original de Marcos, mas, segundo os autores, é um texto que foi acrescido ao próprio Evangelho, certamente por algum comentarista ou discípulo ali de Marcos. E eis então que ele começa dizendo na primeira parte: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ide pelo mundo inteiro. Não fiqueis aí parado, terminava a primeira leitura. Mas ide pelo mundo inteiro. Anunciai o Evangelho. A ascensão termina esse tempo, digamos assim, reservado a Jesus, ao Cristo, ao Senhor, e começa agora o tempo da igreja. O nosso tempo. O tempo de nós darmos testemunhos desta palavra que bebemos na fonte, Deus mesmo. Por isso, ide pelo mundo inteiro. Eis a nossa missão: anunciar
dá testemunho do ressuscitado. A segunda parte do texto, Jesus vem dizer para os seus discípulos que nesta missão que somos chamados a realizar, nos acompanharão os sinais. E esses sinais são semelhantes àqueles que ele exerceu aqui no seu ministério público. Ele vai dizer: os sinais que os acompanharão serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuser as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. E assim, Jesus está dizendo que os seus discípulos são aqueles que irão testemunhar, prolongar as ações de Deus. Porque as nossas ações, como discípulos do Mestre, serão aquelas ações que ele próprio realizou. Nós iremos dar continuidade àquela missão que o mesmo Jesus aqui no meio de nós fez. Assim, a terceira e última parte do texto, Jesus agora diz o texto que depois de falar com seus discípulos, ele foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram pregando o evangelho por toda parte. E o Senhor confirmava esta sua presença com as palavras por meio dos sinais que acompanhavam. Ou seja, os discípulos em tudo o que faziam manifestavam sempre a vontade de Deus. O discípulo não é aquele que faz algo que vem da sua cabeça, mas ele é um multiplicador das ações de Deus. E é isso que cada um de nós somos chamados a realizar. Termino assim com aquilo que o São Paulo, na carta aos Efésios, vem nos falar, mostrando que neste dia nós somos chamados a dar glória ao nosso Deus. Este Deus que nos preenche com seu espírito de sabedoria, que preenche o nosso coração com a luz que brota de Deus. E assim, este Deus que manifestou a sua força em Cristo Jesus, quando ressuscita dos mortos e faz sentar-se à direita de Deus. Amados irmãos e irmãs, esta leitura segunda da carta de São Paulo aos Efésios nos faz perceber esta grandeza, este poder de Deus, que se colocou a serviço do Evangelho, do projeto amabilíssimo do Pai. Fez tudo aquilo que o Pai o pede, o confia, e que agora recebe das mãos do Pai todas as graças que aqui realizou junto de cada um de nós. Termina dizendo que ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Jesus, que em tudo foi obediente ao Pai, que em tudo fez a vontade do Pai. Jesus, Deus Pai, consagra a Jesus este mundo e coloca sob a sua autoridade este mundo. Jesus, que é essa prefiguração, a cabeça do corpo, que gere, que organiza, que administra todo o nosso corpo, e nós somos seus membros. Portanto, é Ele que nos conduz, é Ele que nos dirige, faz com que nós dirijamos os nossos olhos sempre ao céu. Vibremos de alegria. Nesse dia que a Igreja celebra, se alegra deste encontro de Jesus com o Pai, desse enviar, oferecer a Deus esta oferta singela. A nossa humanidade é levada pelo Filho, Jesus Cristo, e apresentada ao Pai. Rezamos também nesse dia por você, mãe, que acompanha esse canal Sopro de Esperança. Obrigado pela sua companhia. Parabéns pelo seu dia. E hoje, você, mãe, e nós, filhos,
devemos te oferecer não simplesmente um presente material, porque é muito pouco para uma pessoa de uma importância tão grande como a vossa. O presente que nós, filhos, devemos dar a você, mãe, é o nosso afeto, o nosso amor, o nosso cuidado, o nosso respeito a você. Se os filhos oferecem todos estes presentes a você, mãe, certamente seu coração está resplandecente de beleza. Porque o que as mães precisam não é de um presente bem embrulhado e caro. O que nossas mães precisam é de você, filho, sendo presente na vida delas, cuidando quando elas mais precisam de você. Parabéns, você, minha mãe, e em nome da minha mãe, Maria Rita, parabenizo todas as mães que me acompanham neste canal Sopro de Esperança, a todas as mães do mundo inteiro. Que Maria, a mãe por excelência, abençoe, interceda por você, mãe, e te faça cada vez mais este sinal de Deus neste mundo, junto de cada um de nós. Que Maria interceda e abençoe a cada uma neste dia e a cada dia da sua vida. E eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.